Sr. Presidente, senhores e senhoras deputadas, tanto a Constituição da República Portuguesa como a Declaração Universal dos Direitos Humanos garantem e estipulam o direito de toda e cada uma pessoa a ter um nível de vida condigno, e aqui se inclui o direito à habitação. Infelizmente, estes direitos fundamentais para muitos madeirenses e porto-santenses não são uma realidade. E apesar de se apregoar um crescimento económico da nossa região há muitos meses, a verdade é que continuamos a ter muitos milhares de madeirenses e porto-santenses em risco de pobreza e muitos milhares de madeirenses e porto-santenses a sofrerem de carências e privação severa. Paralelamente a esta situação, temos visto crescer o fenómeno das pessoas em situação de sem-abrigo, sem que se conheça por parte da tutela a implementação de medidas concretas que visem a prevenção, o acompanhamento e, se possível, a erradicação destas situações. E apesar de existir um plano regional para a integração das pessoas em situação de sem-abrigo, a verdade é que a ação do Governo tem-se limitado à aplicação de medidas de emergência e à celebração de protocolos que pouco mais acrescentam do que a possibilidade de pernoitar num albergue ou de ter acesso a uma refeição. O que é preciso é que se aposte em medidas e ações que ultrapassem as de emergência. Uma medida de emergência é para resolver uma situação extraordinária, excepcional. Não é a solução para situações continuadas e repetidas, como se trata na maioria dos casos das pessoas que se encontram em situação de sem-abrigo. E segundo dados das associações que lidam diariamente com esta problemática, que todos os dias estão na rua e que acompanham estas pessoas, que os encaminham para os serviços que lhe fornecem todo o tipo de apoio, em dezembro de 2019 existiam na Madeira 94 pessoas em situação de sem-abrigo, das quais 72 se encontravam a pernoitar na rua. Porque se consideram pessoas em situação de sem-abrigo as pessoas sem teto, que são as que vivem no espaço público, que se encontram alojadas em abrigo de emergência ou têm paradeiro em local precário, mas também consideram-se pessoas em situação de sem-abrigo as pessoas sem casa, que se encontram em alojamento temporário destinado para o efeito. O fenómeno sem-abrigo é de enorme complexidade e envolve também todas as outras dimensões essenciais e necessárias para uma vida digna, sendo crucial garantir também a estas pessoas todos os outros direitos, além da habitação. E olhando para a realidade regional, podemos ver que muitas destas situações envolvem um conjunto de problemas que vão para além da falta de habitação, como sejam problemas familiares, de natureza socioeconómica, de desemprego, de doença mental ou de dependência, seja do álcool, seja de outras substâncias ilícitas. E a verdade é que muitas vezes é difícil distinguir-se a fronteira que divide os casos em que foram estas problemáticas que levaram a pessoa à rua dos casos em que foi o facto de estarem na rua que provocaram e produziram estas problemáticas. E que são muitas vezes a causa desta situação extrema de exclusão social. E a verdade é que estas pessoas chegam à rua e chegam a esta situação de se verem entregues a si próprios, completamente sem nada além da própria vida. Sem família, sem amigos, sem um sítio onde dormir, sem um sítio onde tomar banho, sem roupa limpa ou adequada, sem ter o que comer, sem autoestima, sem valor, quase sem alma. Neste momento, na Madeira, os principais problemas das pessoas em situação de sem-abrigo prendem-se com a falta de respostas adequadas em termos de alojamento. Respostas que sirvam a todas as situações, pois estas pessoas têm problemas muito individuais. E a resposta que existe de momento é um alojamento noturno com a capacidade para 15 homens e 9 mulheres na Associação Protetora dos Pobres e uma habitação partilhada com capacidade para 3 pessoas. Por outro lado, também existe
falta de tratamento adequado nos casos de toxicodependência e outras dependências, pois a região dispõe apenas de uma unidade de desintoxicação com internamento de 2 semanas e a Casa de Saúde de São João de Deus com internamento das situações que necessitam de desintoxicação de substâncias. Um problema grave também da população em situação de sem-abrigo são os consumos das novas substâncias psicoativas que aumentam em muito o risco de desenvolvimento de doença mental. E o mais dramático é que estas respostas, além de serem insuficientes para o número de pessoas que temos em situação de sem-abrigo, não são também eficazes, nem promovem a autonomização destas pessoas para que se atinja o objetivo, que é que estas pessoas saiam da rua e sejam capazes de criar e de concretizar o seu projeto de vida. No caso das pessoas com dependências, ficando o tempo de internamento e desintoxicação, terminado esse tempo, em que situação é que ficam? Voltam para a rua, não tenham nenhum outro tipo de acompanhamento, estão na mesmíssima situação em que estavam anteriormente. E é aqui onde falha a ação. E é aqui que é também fundamental intensificar. Estas pessoas precisam de apoio adicional para que não se mantenham na rua. E essa resposta está definida claramente na Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo. E é preciso ter-se respostas de emergência? Sim. Mas também é fundamental implementar estratégias de prevenção e de inserção social. E é necessário que exista um posterior apoio aos processos de autonomização. É forçoso que a intervenção se faça em 3 níveis, com medidas de prevenção junto dos grupos de risco, com a intervenção em situação de rua ou alojamento temporário e com a intervenção ao nível do acompanhamento posterior ao alojamento e respectiva inserção. É preciso assegurar que existem respostas que garantam que ninguém é desinstitucionalizado sem que tenham sido acionadas todas as medidas necessárias para lhe garantir um local adequado para viver, bem como os apoios necessários sempre que se justifique. E é preciso não desistir da pessoa que está em situação de sem-abrigo, mesmo que em algum momento pareça que ela não quer aquele apoio naquele momento. É preciso persistir, é preciso acompanhar e é preciso tratar cada caso para si. Medidas iguais para todos nestas situações não funcionam. Temos que analisar caso a caso. Temos que envolver todas as associações, todos os serviços de saúde, autarquias, comunidades, para que o resultado seja um esforço conjunto e personalizado que consiga que aquela pessoa crie o seu projeto de vida e o realize. Alguns exemplos disso é aquilo que tem feito a Câmara Municipal de Funchal e a Câmara Municipal de Lisboa, que neste momento está a implementar um plano com um investimento de 14,5 milhões de euros para a disponibilização de 400 casas no âmbito do programa Housing First até 2023. Um programa que retira as pessoas da rua, que as coloca numa habitação temporária e que lhes permite criar o seu projeto de vida. É este o caminho, é por aqui que devemos ir. Muito obrigada. Muito obrigado.